mandar a primeira dúvida aqui do nosso 01 do treinamento. Descansar no domingo sem edital, o que acha? Fala aí, Brunão, o que você pensa sobre isso? Então, cara, depende muito da sua vida aí, da sua rotina, né? Por exemplo, no meu caso, eu conseguia, né, estudar umas 5 horas em média, ali, umas 5 horas por dia, de segunda a sexta. Então, eu descansava tanto sábado quanto domingo, né? Eu não fazia nada relacionado aos estudos no final de semana. Mas tem gente que tem a vida um pouco mais puxada, né? Nem todos têm o privilégio que eu tive de não precisar trabalhar ali, não ter uma família para você manter e tal, né? Eu tinha que só eu me manter e no fim até minha família me ajudou ali. Então, depende. Se você consegue estudar uma carga horária bacana durante a semana, pode descansar no final de semana. Se não, você vai ter que estudar um pouquinho ali no sábado, um pouquinho no domingo. É melhor você distribuir a hora, né? Entre sábado e domingo, do que você estudar 8 horas por dia no sábado e deixar o domingo livre, né? O sábado não vai render tão bem. Concordo. Eu, como trabalhava na época de preparação, eu tinha que dar um gás maior aí no domingo. E eu acabava reservando o domingo ali para os simulados. Mas o segredo aí, sem edital na praça, é equilíbrio, né? Você tem uma carga horária definida na semana e aí você distribui da melhor forma possível com que você mantenha tempo para fazer outras atividades. Então, se você tiver um equilíbrio aí, conseguir estudar bacana a carga horária que você definiu de segunda a sábado, problema nenhum deixar o domingo para descansar. Show. Vamos ver outra perguntinha aqui. Aproveitando o domingo para nadar, né? Treinar natação, se o seu taco tem Sim, natação. sim. Aqui. Revisões. Muita gente perguntando sobre revisões. Porque eu tenho postado lá nas respostas dos stories que as revisões, idealmente, têm que ser ativas e espaçadas. Eu até mandei um áudio lá no Telegram explicando um pouco melhor. Fica mais fácil de explicar lá. E o que eu quero dizer com revisões ativas e espaçadas? Ativas é no sentido de você produzir enquanto você está revisando. Ou seja, você não entregar as informações ali de bandeja no seu cérebro, você forçar o seu cérebro a resgatar aquelas informações. Então, revisões, quanto mais ativas, quanto mais você forçar o seu cérebro a resgatar as informações, melhor. E espaçadas é com base na sua curva de esquecimento, ou seja, você analisando sempre que você estiver esquecendo daquele tema, você pega e faz uma revisão sobre ele. E não aquelas revisões engessadas de 24 horas, 7 dias, 30 dias, que aquilo ali, além de ficar uma bagunça no seu calendário, não leva em consideração a sua curva de esquecimento. Às vezes você vai acabar fazendo revisão que você não precisa, você vai deixar de fazer revisões que você precisa simplesmente para seguir aquele cronograma que muitas vezes acaba não sendo ideal. Então, nada que é muito engessado assim vai funcionar a longo prazo. Basicamente, isso aí são os conceitos principais ali de revisões. Aí tem uma série de técnicas de revisões, tem a técnica de Feynman, tem o estudo remissivo, tem as questões, tem uma série de coisa aí. Complementa aí com alguma coisa, Brunão. Não, acho que é isso. Cara, para mim, o meu problema nos estudos era tesão de estudar mesmo, né? Então, assim, eu queria estudar mais horas no dia, né? Mas tinha uma hora que enchia o saco, né? Então, o meu estudo ele tinha que ser diversificado o tempo todo. Então, minha revisão, a mesma coisa. E revisão, geralmente, né? Quando a gente não sabe revisar, é a parte menos diversificada, é a parte mais chata, né? Que é quando o aluno ali não sabe muito bem, ele começa a ler o caderno, né? Cara, ficar lendo várias vezes a mesma coisa é muito chato, é muito chato. Então, eu saí pesquisando outras formas de revisar, né? E eu acabei aplicando um método que, para mim, eu vi que depois tinha um nome, né? Era conhecido e muita gente usava, que era a própria técnica de Feynman, né? Então, a minha revisão consistia, basicamente, né? Quando eu não estava fazendo questões, eu estava reescrevendo meu caderno, reescrevendo entre aspas, né? Porque não é escrevendo, eu estava reproduzindo, né? E o meu caderno não era escrito, né? Ele era cheio de gráficos, Em PowerPoint. Exatamente. Então, eu reproduzia o meu caderno em uma outra folha, né? Então, imagina que eu tinha o meu caderno aqui, né? Caderno entre aspas, né? Porque era digital. E aí eu pegava uma outra folha de rascunho, né? Essa sim física, né? Para eu escrever mesmo, para eu fazer com a mão. E eu tentava reproduzir tudo que estava aqui no caderno, né? Nessa folha de rascunho, sem olhar para o caderno. Então, eu pensava assim, ó, imagina que minha casa pegue fogo, né? E eu perca todo o meu material. Eu tenho que conseguir reproduzir ele inteiro, né? Da primeira até a última página de cabeça.
Porque a informação tem que estar na minha cabeça, não no meu caderno, né, porra? Não vou levar meu caderno para o dia da prova. Exatamente. Então tudo tem que estar gravado na minha cabeça, eu tenho que conseguir reproduzir tudo. E esse era o meu grande dilema, esse era o meu objetivo até o dia da prova. Então minha revisão era focada nisso. E essa é a melhor coisa que eu fiz na vida. Se eu pudesse indicar, acho que uma coisa para as pessoas fazerem, né? E se alguém se questionar se dá resultado ou não, o seu resultado fala por si só. Segundo colocado. Dá resultado pra cacete, velho. E eu sou ainda, não sei, às vezes eu sou meio burro, então às vezes alguém que é um pouquinho mais esperto ali pode ser que dê mais resultado aí. Vamos lá, pergunta aqui do nosso guerreiro do Muay Thai, do Santos. O que fazer quando se é muito ruim em exatas? E realmente tem gente que não progride ali em exatas. RLM, estatística. E, primeiro, a matéria de exatas você vai gastar muito pouco tempo ali em teoria. Você vai aprender mesmo praticando, fazendo questões. E começando das questões mais básicas ali, as questões mais conceituais. Você tem que sempre fazer antes de fazer as questões mais complexas, porque você meio que aquece ali, você pega o ritmo para as questões mais complexas. Então, começa pelas questões mais simples e mais básicas de todas, tem sempre fazendo um pouquinho delas antes de partir para as mais complexas. Com relação à fórmula, eu tentava sempre fazer mnemônicos ali, atrelar alguma sílaba, alguma palavra com relação às formas de estatística, e sempre que eu ia estudar estatística, eu fazer questões ali, eu tentava reproduzir as fórmulas de cabeça. E aí eu fazia a técnica de Feynman lá, reproduzia de cabeça e comparava com o meu material. E aí eu via quais formas eu já tinha completamente decoradas e quais eu ainda estava esquecendo alguma coisa. Parece que eu estava esquecendo, aí eu fazia outras coisas. Colocava no material de pontos-chave, fazia outros mnemônicos assim, para decorar as fórmulas mesmo. E aí é aplicação. É questão atrás de questão, pegando as mais básicas, assistindo alguma videoaula que explica a questão passo a passo ali até você pegar. Matérias exatas é completamente, quase 100% prática. É isso. Vamos lá. Cadê? Aqui mais uma sobre... Ih, caralho. Questões. Sempre após a videoaula ou reserva um dia da semana, um dia para a semana toda? Então, com relação a isso, eu acho muito mais proveitoso você fazer um pouquinho de questões ali sobre o tema que você acabou de ver para validar se você entendeu de fato aquela aula. Você não faz uma bateria muito grande ali, simplesmente as questões relacionadas àquele tópico ali que você acabou de ver para validar se você entendeu mesmo, para você ver como que é cobrado aquilo na prática. Mas aí, fazer um dia de questões no final de semana, por exemplo, uma bateria maior, se você não está na fase de simulado ainda, também é super válido fazer uma bateria grande de questões aí da semana. Vai lá, Bruno. Outra coisa, já aproveitando, falando disso aí de questão após videoaula, né? Cara, tem alguns materiais na internet aí que é videoaula, o próprio professor ele resolve algumas questões no finalzinho da aula ali, né? E lá no Alfa, onde a gente estudou presencial, era assim também, né? E, cara, tem gente que ainda, né, na hora que o professor vai botar uma questão lá, o cara fica assistindo, assim, ó. Assistindo o professor fazer a questão. Não, caralho, você que tem que fazer a questão, antes do professor, né? Então, se o professor lá está começando a escrever o enunciado, você já tem que ter lido o enunciado, né? E na hora que o professor começar a raciocinar e explicar a questão, você já tem que ter tentado resolver, né? Então, não é o professor que vai fazer a questão por você, né? Então, exatamente. Sim, é muito bom resolver questões depois da aula. Inclusive, alguns cursinhos já colocam isso como método deles mesmo, assim, um padrãozinho, assim, né? Explicar alguma coisa e depois fazer umas questõezinhas, né? Mas não deixe o professor fazer a questão, cara. Você que tem que fazer a porra da questão, tá? Senão não vai adiantar de nada. Você vai ficar preguiçosão lá, você não vai raciocinar, você não vai revisar, enfim. Exatamente. Então, assim, tenta fazer antes. Depois de todo o conteúdo que você aprendeu, você tem que ou se testar, né? Ou resgatar aquela informação que você acabou de ver. Então, você tem como opção ou fazer um pouquinho de questões, né, depois da aula, ou, né, tentar fazer a técnica de Feynman logo depois da sua aula. Então, tentar reproduzir numa folha de rascunho, né, a forma que você explicaria para alguém aquela matéria, né, em uma forma gráfica, uma forma visual. Imagina que você vai explicar para um cara surdo a matéria, né? Então, como que você explica para um cara surdo aquela matéria? Né? Escrevendo num rascunho e fazendo de forma gráfica, de forma visual, como que aquelas
aqueles temas se encaixam, se intercalam, se interconectam. Boa. Outra perguntinha aqui. Como montar boas redações? Eu acho que, primeiramente, você tem que ter um esqueleto ali, mais ou menos, que você consiga encaixar a maioria dos temas. Isso aí já é meio caminho andado. E tendo algumas frases assim de início, o mais difícil é você começar a colocar no papel. Se você tem algumas frases de início aí para depender do tema, você já iniciou, é muito mais fácil você dar segmento. Isso aí é um negócio científico. Quando você coloca a primeira frase ali no papel, você dá segmento ali, começar a desenvolver as ideias é muito mais fácil. Então, você tem algumas ali na manga ali para você já começar, e você tem um esqueleto pré-pronto que você consiga encaixar a maioria dos temas, também vai ajudar demais. E aí tem uma série de vídeos no YouTube mesmo que mostram esses exemplos de esqueleto aí, de introdução, desenvolvimento, conclusão. No caso da CEF, quando tem três frases ali motivadoras, você responder elas na ordem, assim. Você tem que sempre imaginar o que o examinador colocaria no espelho de resposta daquela redação. Porque cada redação de concurso tem um espelho de resposta. O examinador ali, o corretor, ele recebe o espelho de resposta e aí ele olha a sua redação e ele compara para ver quanto da sua redação tem daquele espelho de resposta. Então, você imaginar o que vai ter naquele espelho de resposta também ajuda demais ali você ter uma boa redação. Isso. Redação não é nada muito complicado, não. É meio que uma fórmula de bolo ali, um negocinho que você faz quase sempre igual, não importa o tema. Ela sai quase sempre a mesma coisa, né? É o tal do esqueleto que o Pedro falou. E lógico que você tem que ter um mínimo de noção sobre o que o cara está falando ali, mas o mínimo, né? O mínimo de noção você já consegue escrever redação sobre qualquer coisa. Exatamente. Pensa que você não vai querer ser um Paulo Coelho ali na redação. Você quer fazer o espelho de redação ali, fazer o mais próximo possível, básico ali, para tirar uma nota boa. Isso aí. Redação não tem BO, não. Boa. Aqui a gente já respondeu umas 5 perguntas sobre redação que tinha aqui. Vamos fazer diferente hoje. Ativa o comentário aí pra galera, sei lá, ficar participando também. Tá, vamos falar só sobre esse aqui, ó. Como sair dos 60 pontos nos simulados. Estou estagnado nos 60. Todo mundo enfrenta uma estagnação uma hora, seja nos 60 pontos, nos 70. Uma hora vai chegar essa estagnação. E aí, isso é um indicativo que chegou a hora de você, primeiro, mapear os erros, né, que você está tendo, para ver por que você não está evoluindo. E segundo, que às vezes é a hora de você aprofundar um pouco mais. Explica aí, Bruno. Então, a primeira coisa você tem que ver se você realmente está estagnado, né? Que muita gente acha que está estagnado, mas não está. Porque assim, imagina assim, você tem lá 200 videoaulas lá para você assistir, ou 200 PDFs para você ler, né? Depende de como você começou. Não, escolhi PDF, escolhi videoaula, enfim. E à medida do tempo que vai passando, você vai lendo isso, ou vai assistindo as videoaulas, né? Vou pegar a videoaula para ficar mais fácil. Então, você vai assistindo essas 200 videoaulas, uma por uma. E enquanto você está assistindo ela, você está recebendo conteúdo novo, né? Então, você está aprendendo. E quando você está aprendendo, você está aumentando suas notas, né? Só que não adianta nada aprender, porque depois de um tempo você começa a esquecer, começa a cair na curva do esquecimento. Então, você precisa começar a revisar. A revisão nada mais é do que consolidar aquela informação no seu cérebro. Cada vez que você vai revisando, você vai consolidando mais e mais e mais e mais. Mas essa consolidação, para alguns temas, ela demora uns 4, 5, 6 meses. Né? E para outros temas, você revê uma vez ali e já consolida. Né? Então, assim, a primeira coisa é, será que você já terminou todas as aulas que você tinha que ver? Né? Se você ainda não terminou, você está longe de estar estagnado no simulado. Né? E depois, beleza, eu terminei. Mas será que você já consolidou todas as informações, né, que você viu no seu cérebro? Será que você já revisou elas tantas vezes de forma a consolidá-las? Então, se sim, se você viu tudo, se você consolidou, aí sim você está estagnado, entendeu? Se não, você ainda está num gráfico de altos e baixos, mas que vai aumentando, entendeu? Você ainda tem informação para aprender, você ainda tem informação para consolidar. Então, se você está 60 pontos, mas mantém aí, você ainda tem aula para assistir, é questão de tempo, entendeu? É só você manter, né? Vai mantendo até terminar as videoaulas, né? Vai mantendo até você começar a consolidar todas aquelas informações, e aí você vai atingir um outro patamar, uma outra pontuação, né? E aí sim você vai entrar na estagnação. Aí, a partir daquela estagnação, você tem que fazer uma análise um pouquinho mais chatinha, mais profunda, né, dos seus simulados. E aí você vai ver, o que está acontecendo? Deixa eu fazer o ajuste fino, né, em cima das coisas que eu estou mais errando.
para conseguir sair dessa estagnação. E muitas vezes é aí o momento que a pessoa parte para o aprofundamento ou para algumas técnicas de resolução de questões diferentes. Enfim, ali ele vai fazer o replanejamento dele e vai atacar justamente, né, aquilo que está fazendo ele estagnar, aquilo que está fazendo ele errar mais. Boa. Aí o Guilherme perguntou aqui nos comentários mesmo. Boa noite. Como estudar com o vizinho fazendo barulho, colocar um fone de ouvido ou usar um abafador? Cara, eu tinha um problema muito sério. Tinha um cachorro que ficava na frente da minha casa quando eu estudava. Era bem na frente do meu local de estudo. Ele ficava latindo a noite inteira ali. Era bem difícil de estudar. O abafador ele funciona muito, principalmente para aqueles eletrônicos, aqueles que zeram o ruído, mas é caro pra caramba. Ou um fone de ouvido aí você coloca música clássica, uma música que não tem um vocal, também ajuda demais na concentração. Eu usava, quando eu ia estudar lá em, como é que chama? Centro Cultural, né? Que ficava aquele barulhinho da galera em volta, assim. Eu botava lá eu não sei se você conhece, você vai no YouTube e põe Lo-Fi Hip Hop Beats to Study lá. Então eu vou até escrever aqui, porque, né? O bagulho é Lo-Fi Beats to Study. Só afasta aí da câmera que você vai assustar a galera, pô. Não, mas isso eu já assisto sempre. Aí, ó, Lo-Fi Beats to Study. É uma rádio, fica 24 horas lá. É um sonzinho, assim, bem agradável para estudar, cara. Muita gente estuda por isso aí. E é isso aí abafava, né, o som de fora e ajudava bastante. Numa videoaula você vai ter o professor falando, não vai ter problema. Quando você for fazer questão, você usa esse lo-fi aí, vê, né? Você colocar também no YouTube música para estudar, música de concentração, você aparece um monte lá. Eu usava direto. Aqui o Valmor perguntou como estudar informática, recomenda algum professor? E aí eu tenho um negócio para falar. Muita gente fica muito preso simplesmente ao cursinho ali. Aquele professor dali acha que acabou. E quando saiu o edital da PF de informática, veio uma porrada de matéria nova aí. Eu e o Bruno, a gente falou lá no grupo, inclusive, várias vezes, falou, cara, ninguém sabe como vai vir essas matérias, banco de dados, linguagem de programação. Então, se a gente ficar preso simplesmente ao que estão falando aqui no cursinho, a gente pode se dar muito mal. E a gente começou a procurar gente ali no YouTube mesmo. E aí encontramos uma galera muito boa, que ensinava muito bem. Como que era mesmo o nome do canal daquele cara, aquele professor de informática? O João Antônio. Tem o tanto João Antônio, né? Ele é do Partido Novo lá, inclusive, e que me ajudou bastante. E tem outro que é Boson Treinamentos, mas aí é mais técnico, né? A gente usou principalmente porque quando saiu o edital veio matérias que os cursinhos não tinham, né? Então a gente teve que se virar. E aí você encontra muito conteúdo gratuito de qualidade também. O pessoal, se for um pouco mais autodidata, um pouco mais ir atrás e fuçar ali, encontra muita coisa. Bastante gente me perguntando também, por exemplo, tal professor eu não entendo nada da didática dele. Eu li o PDF lá dele e não entendi nada. Cara, vai no Google, vai no YouTube, começa a procurar os professores ali com outras didáticas daquele tópico. Com certeza você vai achar. Com certeza mesmo. Tem que saber garimpar e tem que ter um pouco de paciência. Isso. E outra coisa, site de questões, né? Quem faz por site de questões, eu estudava muito pelo que concursos. Então eu ficava o dia inteiro lá, tipo, o dia inteiro não, mas assim, quando eu estava resolvendo questões, sempre que eu errava, eu via nos comentários o porquê eu errei, né? Pegava aquela informação nova que eu aprendi e jogava para o meu caderno. Muitas vezes eu tinha que ver vários comentários para entender a questão, né? Mas quase sempre, né, as questões mais polêmicas ou difíceis, tinha um comentário de alguém lá que fazia eu olhar aquele tema por outra perspectiva e compreender. Então, assim, no começo, quando você não sabe nada, quando você viu, sei lá, 20, 30% da matéria, é muito difícil, porque tem 70% ali que você não entende nada. Mas você vai matando algumas coisinhas, você vai entendendo algumas coisinhas, consolidando outras, e aqueles poucos que você realmente tem dúvida, eles se tornam 20, 15% da matéria. E aí você consegue concentrar mais para frente todo o seu esforço naquilo que você realmente não entende. Então, no começo pode ser um pouco frustrante, sim. Você fala, caralho, eu não entendo nada. Mas não é nada, né? Às vezes é uns 15, 20% da matéria só, que mais para frente você vai ter muito tempo para focar 100% só nisso. Boa. O Vini aqui perguntou no comentário qual a pontuação que se deve tirar para garantir a aprovação na PF. Cara, isso aí não existe. 120 eu vou falar, que é o máximo da prova. Não fica pensando em nota de corte assim, se eu tirar acima disso eu vou passar. Porque
Se vier pouca vaga e a galera tiver mais bem preparada e tirar acima de vocês, pode tirar 95 pontos. Se o número de vagas tirar 96, você está fora. Então, não se baseie em nota de corte. Se prepare, estuda como se você quisesse tirar o 120 ali. Almeja o topo ali, se esforce pelo topo, e aí você vai acabar se esforçando muito mais do que simplesmente se baseando na nota de corte. Isso aí, não se limita de jeito nenhum, velho, pela nota ali, vou me limitar a tirar 80 pontos, estudar para tirar 90 pontos. Não, velho. Você tem que tirar o tesão, tipo assim, não, eu tenho tesão, meu objetivo, meu sonho é ser um, sei lá, policial rodoviário. Não, esquece isso. O seu sonho agora é saber tanto das matérias que você tire o máximo na prova. Esse que tem que ser o tesão da sua vida, do seu dia, dos seus estudos. Esse que tem que ser o seu foco, né? Aproveitando para falar, Pedro, eu vou falar bastante agora, porque a gente vê que quando a gente posta foto, assim, postei a foto com o símbolo da Polícia Federal, né? E assim, é até meio, enfim, recebe um monte de curtida, comentário, sabe? Um monte de gente começa a te seguir e aí você coloca uma foto, né? O Pedro colocou outro dia um negócio de uma técnica lá, né? E aí, porra, sabe? 10% das pessoas que... Então, assim, você vê que tem muita gente com foco totalmente errado, sabe? Tipo, o cara fica o dia inteiro consumindo coisa de polícia ali, mas quando ele deveria estar estudando para ser polícia, né? Então, exatamente. Esquece essa porra, cara. Sabe? Às vezes a pessoa tem que cair na real. Tipo, o negócio é concorrido, cara. O negócio é bem concorrido. Você tem que dar 100% do seu esforço, né? 100% do seu foco nisso, em estudar, em aprender as matérias. E esse tem que ser o seu tesão. Tudo que você puder investir, é um investimento muito válido, sabe? Tipo, você comprar um material de um cursinho e se você não entender, você vai lá e tenta comprar de outro, ou testa de outro. Vale a pena, cara, vale a pena. Tipo, beleza, eu vou gastar R$2.000 aí, R$3.000 no máximo em todo o material que eu quiser, em coaching, personal trainer, enfim. Mas, cara, em um mês de salário você recupera 4, 5 vezes isso, sabe? Então é ridículo. Não existe um investimento no mundo que você consiga investir X, né? E depois de um ano, né? Em um ano você recuperar 12x, 12 não, 120x. Né? Então, assim, as pessoas que têm medo de investir, ainda não caiu a ficha delas, entendeu? Não caiu a ficha delas. Porque o tempo que você investe é ridículo, é muito tempo, cara, é muito tempo. E aí você está colocando 2 anos de esforço em jogo, às vezes 3, num negócio que pode não dar em nada. Né? Então, ou você mergulha de cabeça, faz tudo para você ser aprovado, ou você nem entra no jogo, entendeu? Não é o que os cursinhos falam, né? Porque às vezes muita gente quer vender esperança para ter o máximo de aluno, né? E a gente quer que se foda, a gente quer que a gente tenha um pouco de aluno, mas que todos esses alunos sejam aprovados, entendeu? Então, ou você entra no jogo para valer, ou você, cara, nem entra, não perde seu tempo, né? Às vezes eu desmotivar uma pessoa a começar a estudar é melhor para ela do que falar, não, você consegue, vai lá, é só não desistir, né? Não é só não desistir, pô, é se dedicar pra caramba, né? E é investir seu tempo, é investir seu dinheiro, enfim. Então, assim, é basicamente isso. Foi um desabafo, né? Soltou o verbo. Eu vejo muita gente com o foco completamente nisso aí que você falou. O foco está no objetivo final. E quando o foco ali tem que estar no trajeto que vai traçar, por exemplo. Em vez de ficar focado 100% na carreira ali, foca nas matérias que você tem que aprender, foca no simulado que você tem que ir bem, foca no caminho ali que o objetivo vai vir. Se você focar no caminho. Agora, se você ficar focado no objetivo e desviar o foco ali do caminho, vai se perder no meio. É exatamente isso. Eu posto foto ali no trabalho aqui na polícia, que é 10x de comentário, de likes, visualizações. Agora, quando eu posto uma técnica de estudo, que é o que vai te levar até o seu objetivo, a galera não tá nem aí. E essa é a diferença aí da galera que tem sucesso no longo prazo para a galera que só tenta e não chega lá. Com relação a investimento, quando eu comecei a me preparar, eu falei, eu vou de cabeça, então eu vou pegar o melhor curso que eu puder encontrar. Aí eu comecei a visitar alguns cursinhos ali. Em São Paulo, eu lembro que eu fui não lembro qual o nome, um cursinho de esquina ali, fui lá. Aí eu conversei com o atendente, ele falou, não, aqui o preço é tanto.
Eu falei, tá, qual que é o melhor cursinho que você conhece? Eu achei que ele ia falar aquele, né? Ele falou, não, o melhor cursinho que eu conheço aqui para a área que você quer é o Alphacom. Mas aquele Alphacom é muito caro. É R$ 7.000. Eu falei, cara, é o melhor? Ele falou, não, é o melhor. Eu falei, então beleza. Cara, não tem essa. Se eu quero um objetivo que é muito concorrido, que é difícil, eu não vou medir esforço de tempo, de dinheiro, vou fazer o que dá, vou trabalhar justamente para custear meus estudos, para me manter. Então, foi aquilo. Comigo também. Eu fui naquele central de concursos lá, que era no centro. Eu lembro que eu pegava um busão ali descendo o Terminal Bandeira e aí dava um rolê a pé lá, passava a galera cracuda lá, enfim. E eu achava que, eu não sei, foi o primeiro lugar que eu achei ali, comecei a fazer lá. E acho que com umas 3 semanas de estudo eu percebi que ali não era o melhor lugar, né? E aí eu ouvi falar também desse tal de Alphacom aí. Enfim, hoje eu nem faço propaganda, né? Eu tanto defendo o Alphacom e estratégia, eu falo que os dois são bons, depende, né, do material que você Sim, usa. sim. A gente não Mas recebe porra aí, nenhuma dos cursinhos. enfim. E aí, bom, eu fui lá e, cara, era praticamente o dobro do preço. E eu ainda paguei multa para sair do outro, né? Mas paguei sorrindo, né? Porque é, o dinheiro ali, a diferença de preço que eu estava investindo não era nada perto do tempo que eu ia investir e o que eu poderia deixar de ganhar hoje. Sim, e galera, isso Então, aí não é uma propaganda do Alfa, não, ou de outro cursinho, é simplesmente, até porque a gente acredita que o cursinho é muito relativo, o aluno às vezes se adapta a um cursinho X ou cursinho Y, tem gente que se adapta mais à estratégia, Glen Concurso, Alphacom, todos eles têm suas qualidades assim, e o aluno se adapta melhor a um ao outro. O importante é não ficar preso 100% a um curso ali, ou a um professor, porque existe uma infinidade de professores, uma infinidade de conteúdo, e às vezes você se adapta melhor a um, às vezes se adapta melhor a outro. Então, o importante é você não engessar o seu estudo. Tem uma frase lá do Bruce Lee que eu gosto bastante, que é, pegue o que lhe servir, descarte o que não servir e adapte ao seu modo. Então é isso, é mais ou menos isso daí. Você tem que saber utilizar cada coisa, saber o que você vai levar daquilo de relevante e o que não for relevante você descarta. isso aí. Então, tem 7 vários mil é um cursos. Celta. Hã? O Lucas aqui comentou, 7.000 é um Celta. Foi o preço que eu paguei no presencial lá ainda. Tive que pagar multa também quando eu cancelei para ir para online. Hoje eu consigo comprar um Celta por mês aqui, né? Então, Pensa vale a só. pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Bora lá. Então, o Fernando Cortez, aqui ele já perguntou umas 70 mil vezes aqui, como estudar português. Vai lá, Brunão. Cara, português é uma das matérias, né, que você tem que construir base, leva tempo. Né? Não é uma matéria como, por exemplo, direito, que você acumula. Não, deixa eu pegar aqui. Raciocínio Direito lógico. administrativo. Que você, ou informática, você acumula informações, você pode pegar, tipo assim, na hora que abrir o edital, não é o ideal, mas você pode, por exemplo, dedicar 2 meses seguidos só naquela matéria e aprender tudo. Entendeu? Não é. Português é algo que você vai construindo, né? Lentamente ao longo dos meses. Você vai, para a CESP, você vai desenvolvendo meio que um bom senso, né? Um discernimento lógico ali. As A pegadinhas se CESP repetem não, muito. a CESP não vai te perguntar uma regra específica, às vezes sim, mas pouco, né? Tipo, uma regra específica ali da língua portuguesa, não. Ele vai perguntar se está errado, se está certo aquela afirmação ali. E ali você usa tanto interpretação, né? Mas até as questões de interpretação, né? Você tem que entender um pouco das regras de português, né? Porque se você não entende, a interpretação é A. Se você entende a regra, a interpretação é B. Então, assim, você vai construindo com o tempo, né, o conhecimento em português. Então, às vezes, assim, a pessoa começa a ficar meio perdida no começo, começa a desesperar. E ela acha que ela tem que revisar a aula passada antes de seguir para a próxima aula. E fica tranquilo, você não vai entender 100% da matéria na primeira vez que você vê. Vai seguindo as aulas, boa, vai tentando fazer questões, né, principalmente, vai tentando, né, não fique com medo de errar a questão. Faz a questão, vê o comentário, entende por que você errou, ou vê o comentário, não entende por que você errou, mas segue ainda assim, depois você faz uma outra similar, vê o comentário. Eventualmente você vai começando a pegar esse bom senso. Né?
Sim. Eu demorei muito para começar a pegar português ali. Mas no final, eu lembro que quando saiu a correção da prova, tinha 3 professores Agora vamos falar mal do Alfacom, né? Tinha 3 professores do Alfacom fazendo a correção da prova ao vivo, né? E eles falaram lá em 3 questões de interpretação que a resposta era, sei lá, errado. E eu falava, não, é certo. E aí, tipo assim, a pessoa que estava do meu lado lá falava assim, nossa, você está discutindo com 3 professores. Eu falo, não interessa, eu tenho certeza que está certo essa merda, né? Porque eu estudei tanto isso. E no final, quem que estava certo? Humilde. Então, para você ver para vocês verem como que é muito de cada professor, ele tem um entendimento diferente, tudo mais, tem que saber o jeito da banca ali que você está estudando, o jeito que ela cobra. Cada banca tem uma mentalidade assim. Os professores de tal banca ali que examinam que fazem as questões daquela banca, eles geralmente têm uma característica específica em português, nas outras matérias também. Mas em português, por exemplo, a CESP, ela pega muito em interpretação de texto, muito mesmo. A grande maioria das questões é interpretação de texto. Quanto mais você faz, mais você vai pegando o jeito da banca de cobrar aquilo ali. E chega uma hora, português, para mim, nos últimos meses, assim, acho que nos últimos 6 meses, era só questão ali. Era praticamente só questão. E é uma matéria realmente que você demora para conseguir uma base. Por isso tem gente que já vem muito bem assim nos concursos, já começa a ir bem nos simulados, porque tem uma base de português muito boa e às vezes é formado em informática, por exemplo. Então aí já tem metade da prova. Então, português, se você não tem uma base, começa aí devagar ali, vai persistindo, não tenta entender 100% de cada aula ali, vai entendendo o máximo que você consegue e vai progredindo aos poucos. É isso aí. A gente tem 72 perguntas na caixinha de perguntas. A gente vai ter que fazer uma live de 8 horas aqui. Vamos lá. Começar a cobrar. Qual matéria vocês deixaram mais questões em branco? No meu caso, foi estatística. A matéria veio, as questões de estatística vieram bem mais pesadas do que eu mesmo esperava e do que a maioria dos professores esperavam. E foi uma das que eu tive menos tempo ali para me dedicar, porque foi uma matéria que pegou todo mundo de surpresa. Eu deixei 8 em branco de estatística. Eu deixei no geral, assim, não lembro qual foi. Estatística eu acabei marcando todas, mas óbvio que eu chutei ali umas 4 pelo menos. Saiu muito em cima a prova e ninguém estava preparado, os cursinhos não estavam preparados para dar essa matéria, né? Ficou faltando muita coisa. Mas o objetivo era não deixar nenhum em branco, cara. O objetivo não. Eu acho que se você se coloca um número de questões para deixar em branco, você já se limita, né? É lógico que você agora você não vai conseguir responder todas, né? Se você ainda não viu nem todas as aulas ou todos os PDFs. Agora você não vai conseguir, mas assim, entenda que, né, até o dia da prova, você tem que, né, marcar todas, até o dia da prova. Então você tem um ano e meio aí, se você for prestar a PRF, que seja, para até o dia da prova marcar todas. Você tem alguns meses aí até a prova do DPEM, né, para você estar apto a marcar todas as questões. Você tem mais tantos meses aí para a PCDF para estar apto para marcar todas as questões, né? Então, sua estratégia vai depender de quanto tempo tem até a prova. Exatamente. E eu sugiro que você coloque um limite ali para você, quando você estiver treinando nos últimos simulados ali perto da prova, se você estiver simulando exatamente o que você vai fazer no dia da prova, coloque um limite ali, vê como é que você está indo, deixando 10 em branco, 12 em branco, e vê se você está indo com uma pontuação boa. Mas só aquelas que você efetivamente não tem a menor ideia ali no simulado. Eu tinha uma margem de segurança ali de não deixar mais de 20 em branco, porque eu sabia que ali, se menos que isso, eu deixasse pelo menos 20 em branco ali, eu ainda consegui uma nota boa. Mas só naqueles simulados que eu efetivamente ia simular a prova ali, nos outros simulados eu fazia a 120, assim, errando ou acertando. Por quê? Nas questões que eu errava, eu me cobrava muito mais de ir atrás da resposta. Então, a grande maioria dos simulados eu tentava fazer a 120 ali, mesmo errando e diminuindo minha nota, porque me fazia me cobrar muito mais para ir atrás das respostas daquelas que eu errei. Claro que de vez em quando você tem que fazer um simulado ali simulando mesmo a realidade e tal, deixando algumas em branco para ver como você iria, se você não sabe de fato. E aí, nesses aí, você tem que ter uma margem de segurança ali que você deixa mais ou menos a mesma quantidade que você sabe que não vai te prejudicar tanto. No meu caso, eram 20. Eu sabia que mais de 20 questões ali eu ia arriscar muito. Então, e no dia da prova eu deixei 18 questões em branco. Estava dentro da minha margem de segurança. Muito bom. Cara, estou bitolado com a quantidade de horas de estudo. Quão importante é o descanso? Bom, descanso do sono
é fundamental. Você tem que ter um sono de qualidade para você memorizar. Você transfere aquelas matérias que você aprendeu da memória de curto prazo para de longo prazo durante o seu sono. Então, você tem que ter um sono de qualidade. E aí, para ter um sono de qualidade, tem uma série de variáveis. Cada um tem uma carga horária ali que precisa dormir para ter um descanso, para ter um sono de qualidade. Tem a questão da atividade física, da alimentação. Tudo isso aí impacta no sono. Se você não tem uma alimentação regrada, não pratica atividade física, tem um dia muito estressante, assim, um dia a dia muito estressante, seu sono não vai ser de qualidade, isso vai impactar a memorização dos seus estudos. Então, tem que saber descansar, sim. Com relação à carga horária ali, pré-edital tem que ser uma coisa mais equilibrada. Você tem que ter um horário de descanso, horário de lazer. Pós-edital, fogo no barco aí, estudar o máximo que você conseguir. Vai estar cansado, vai, toma café e continua. Pensa o seguinte, quanto mais horas você estudar, melhor. Só que pensa assim, se você estudar muitas horas agora, você não vai conseguir manter esse rendimento ao longo do tempo, entendeu? Então é melhor maneirar agora. Você tem que estudar meio que o seu máximo, mais ou menos o seu máximo, mas maneirado, que você consiga render bem até o dia que abrir seu edital, entendeu? Então, ao mesmo tempo, não se limite para baixo, mas não se cobre tanto, né? Porque isso aí pode te pegar, pode te dar aquele tal de burnout, você pode esgotar, ficar um período aí bem zoado, não querer saber mais estudar, e isso pode acabar com seus... Então, horas de estudo é importante, sim, é bem importante. Eu sempre bato nessa tecla. Você precisa de quantidade e qualidade. Mas agora, como o Pedro falou, estudar, agora digo, para quem está com o edital fechado, com o curso de edital fechado, é estudar com equilíbrio, tá? Com edital aberto, aí estudar com desequilíbrio, se matar ali, se desgastar. Quem viu meu vídeo do Alfa lá, né? Vocês veem que eu já tenho orelhas também, né? Mas olheiras naturais aqui. Mas quando eu dei o depoimento lá no Alfa Con, eu tava com uma cara de mendigo, acabado, né? Porque era fase de desequilíbrio. Eu dei meu máximo ali e foda-se, né? O importante para mim era passar. Né? Se no dia seguinte eu tivesse todo ferrado lá, não importa. Era o dia depois da prova. Exatamente. Aqui, ó, vou colocar da caixinha aqui que a gente tem 90 e tantas perguntas ali. Quando começar a fazer redação? Isso aí vai depender do seu nível ali na redação. Se você já escreve bem ali, já tem uma prática, você pode fazer menos redações. Eu acho que você tem que ter uma constância. Se vai ser uma vez por mês, se vai ser toda semana, vai depender do nível da sua redação. Eu acho que vale a pena você, quando está começando a estudar ali, faz uma redação e paga uma professora ali para corrigir, para dar uma nota. Aí você vai ter uma base. Se você está muito bem ali na nota, você já sabe que você pode fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Se você está mal na nota, sabe que vai ter que precisar fazer toda semana, vai ter que dar uma atenção maior ali para isso. Exatamente. Show. Cadê? Mais uma aqui, ó. Redação. Qual tema vocês acham que cai? Então, isso aí é bem relativo, né? Geralmente, o que eu tenho percebido é que as bancas têm cobrado algum tema relativo à atuação ali, à carreira que você está prestando. Mas tem um monte de tema aí de atualidades, coronavírus, pandemia, crise política. É importante você ler um pouquinho de tudo, que aí você consegue ter um raciocínio muito melhor na hora de escrever. Pega uns 15, 20 minutos por dia, dá uma lida aí sobre as notícias, sobre o que está acontecendo, que vai melhorar demais. O pulo do gato aí para concursos de redação é você sempre, não importa o tema que a pessoa falar, sempre dá para você encaixar um discurso de Miss aí, né, dos direitos e garantias fundamentais, né? Porque direitos e garantias fundamentais ali da Constituição diz respeito a tudo na nossa vida, né? Então você fala ali de pandemia, aí você pode começar lá que os direitos, né? O direito à saúde e versus o direito à liberdade, que podem ser restringidos, blá, blá. Tudo você pode colocar aí alguma parte da Constituição para dar uma aflorada, fazer um discurso de Miss Universo, entendeu? Então, essa é uma boa. Quando você tem uma base de direito constitucional, o básico mesmo, e consegue escrever sobre aquilo em toda a redação, né? O cara que está corrigindo fala assim, esse cara aí, né, ele finge que manja, vou dar um ponto legal para ele aí. Exatamente. Outra coisa que é importante na redação é você escrever uma letra boa, você ter uma coesão ali, porque imagina, é um cara que tá corrigindo ali do outro lado. Se você já começa com uma letra zoada ali de qualquer jeito,
cara já vai com outro olho para sua redação. Ele tem que corrigir 50 redações. Então, se você escreve bonitinho ali, nos limites certos, com uma letra bacana, já é uma primeira impressão boa ali para o cara que vai examinar a sua prova. Galera, só um parêntese. Manda a pergunta uma vez só na caixinha aqui, porque tem gente que está mandando 50 vezes a mesma pergunta e aí eu não consigo achar nada aqui. Então, tem um cara aqui que mandou 300 vezes a mesma pergunta. Porra, bicho. Não vou ler também essa pergunta desse cara. Muita vezes a mesma pergunta. O que fazer quando... Manda no meu direct lá, pô, eu respondo. Esse cara que mandou 50 aí. Depois eu respondo individual. Ô, Pablo, manda 50 vezes no direct do Bruno essa pergunta que ele vai responder. Não, vai se fuder também. Aí, ó, tem uma aluna do treinamento aqui que já mandou uma perguntinha. O que fazer quando não entra nas vagas por um ponto? O que fazer nos estudos? Vou até colocar aqui. O que fazer o quê? Ah, quando não entra nas vagas. Quando não entra por um ponto. Cara, você sabe que, tipo, boa parte das pessoas não entram por 1, 2, 4 pontos. Isso é 2 questões que ela errou, né? A pessoa que não entra por 4 pontos é porque ela errou 2 questões. E aí ela fica se perguntando, né? Por meses, anos, até a próxima prova, fica se perguntando: por que que eu não estudei mais um pouquinho? Por que que eu não investi mais num professor de redação, por exemplo, que aí eu conseguiria um pontinho a mais na redação ali? Por que que, né? Então, assim, a pessoa fica com vários porquês do passado, né? De não ter investido mais tempo, né? Principalmente, né? Porque tempo acho que é o mais importante, e esforço naquilo. Então, fica de lição, né? Eu acho que fica de lição. Eu já entrei com essa cabeça de, tipo, eu vou investir tudo e foda-se. E, cara, e bola pra frente. Não dá pra gente mudar nosso passado, né? Eu também, enfim, tô passando por uma situação que não dá pra mudar meu passado. Só dá pra eu focar no futuro e bola pra frente. Eu acho que com o curso é a mesma coisa, né? Infelizmente, tem provas que demoram muito pra vir, mas, assim, pelo menos você vai ter várias outras segundas chances. Se não for nesse concurso, em outro, né? Você pode levar de 2 jeitos. Ou, cara, eu tô no nível de passar, eu fui bem, faltou um ponto só, falta pouco. Analisa os erros ali e corrige esses erros pro próximo. Ou você pode ficar se lamentando por meses e meses e meses, ficar remoendo isso, internalizar isso, e vai te prejudicar e pode até ser pior ainda no próximo concurso. Então, vai da forma que você aceita a derrota, aprende com ela e parte para a próxima guerra. E agora fazendo uma propaganda até nossa, né? Às vezes a forma que você estuda, ela não está maximizando a sua performance, né? Embora você faça alguma coisa que você às vezes sente que tá tendo progresso, está evoluindo, você poderia estar fazendo várias outras coisas que têm um progresso muito melhor. E é muita gente que não passa por 1, 2, 4 pontos. Muita gente. A diferença do colocado em 200, do colocado em 1000 ali, são pouquíssimos pontos, né? Então, assim, cara, se na sua cabeça existe a mínima possibilidade de que, se você, por exemplo, aprendesse novas técnicas de estudo, novas técnicas de revisão, fosse aumentar ali, fosse aprender 5% que seja, às vezes esses 5% podem fazer uma diferença de 30% na sua performance, no seu resultado, na sua prova. Então, não é porque é a gente que está vendendo, mas eu falo assim, se você tem a chance de contratar um coach, contrata, um personal, contrata, alguém para corrigir sua redação, contrata, sabe? E a mesma coisa com como estudar, com técnica de estudo, né? A gente fez esse curso, né? Assim como a gente fez o livro, a gente demorou 1 ano para lançar o livro e depois que lançou o livro ficou 1 ano mais trabalhando em lançar um curso. Então, assim, tudo que a gente faz para ser o melhor. Assim como eu fiz nos meus estudos para passar em primeiro, eu fiz esse livro aqui para ser o melhor livro que existe sobre concurso, né? Embora ele tenha só 160 páginas, eu queria escrever um livro de 1.600 páginas, né? Mas, enfim, no curso a gente tem a chance de resolver esse problema, né? E no curso a gente também sabia que não só aulas resolveriam o problema do aluno, né? Mas que a gente pudesse tirar dúvida com eles e principalmente colocar ele num grupo de estudos, porque quando você estuda em equipe, você aprende muito mais, né? Quando você tem uma dúvida e joga no grupo,
você tem uma dúvida, você fala, fudeu, eu não sei essa matéria, fudeu. E aí você tá com aquele fudeu dentro de você. Aí quando você joga no grupo, desculpa um monte de palavrão, né? Mas enfim, quando eu falo empolgado, eu gosto de usar. Mas aí quando você joga nesse grupo, né? E você não tem a resposta, ninguém sabe, são 5 pessoas com aquele fudeu dentro deles, né? Então, 5 pessoas procurando na internet aquela resposta para aquela dúvida. Então, no grupo você aprende muito mais. Todo mundo vai aprender muito mais junto. Então, a gente falou assim, não, vamos dar uma guardada nesse treinamento e vamos reformular ele de forma que a gente consiga colocar um grupo de estudos para as pessoas. Então, cara, se você puder investir, não hesite. E acho que a inscrição vai até amanhã, né? É até amanhã? Acho que até amanhã. As vagas estão encerrando já. A gente provavelmente vai fechar amanhã. Até o final do dia já fechou as inscrições. Quem quiser, é só entrar no meu perfil do Instagram, tem lá na minha bio, clica lá que tem o link para inscrição. Ou quem tiver no grupo do Telegram também tem lá o link. Eu vou postar no Stories aqui no final da live também. Tem mais 8 minutinhos ainda de live. Então, galera, todo investimento, não precisa ser com a gente necessariamente, todo investimento na sua preparação, no seu desenvolvimento e em conhecimento, se for te levar ao seu objetivo, ele é válido, ele é muito válido. É por isso que a gente pegou e dividiu em 12 vezes aí para a galera ser injusta, para ajudar todo mundo que realmente precisa e quer melhorar. E bastante gente avançada aí, que já estuda há 3 anos, inclusive veio falar comigo, falar, mas será que é para mim? Não sei o que. Eu falei, cara, quando você está ali num alto nível, são os detalhes que fazem a diferença. Uma, 2 questões ali, são alguns detalhes, alguns ajustes finos que vão fazer a diferença de você estar ali naquele limite de ser aprovado e ficar na lista de espera ou ficar de fora. Então, vale a pena também quem é mais avançado aí, se for te ajudar em 2 questões, seja pode ser as 2 questões que te coloquem na aprovação. A gente perguntou... Pedro, sabe qual que é o problema? Pedro, sabe qual que é o problema? É que, às vezes, essa galera que vem de esperança deixa todo mundo tão esperançoso, né? Que aí todo mundo acha que vai passar, sabe? Mas não é bem assim. Então, assim, todo mundo achava que ia passar no TAF lá no dia da prova, né? Lógico, o cara passou pelo mais difícil, que é a prova escrita, né? Que elimina uma porrada de candidatos. E aí quase metade dos candidatos, 44% das pessoas, reprovaram no TAF, velho. O cara já estava dentro do concurso, sabe? Era só fazer uma corridinha, 15 minutos por dia, cara. 15 minutos de corrida por dia e 3 barrinhas, sabe? 3 barras, velho. E o cara reprovou porque excesso de autoconfiança. A autoconfiança é bom, né? Mas excesso de autoconfiança... Tudo em excesso, tudo em excesso faz mal. Não adianta nada você falar assim, não, eu sou foda, eu vou conseguir, eu vou passar e não fazer nada a respeito. Então, treina, velho, treina, né, pro físico, treina pro como estudar, enfim. Vamos responder outras dúvidas. Galera, tem gente perguntando se o conteúdo do treinamento é o mesmo conteúdo do livro. E não, o livro ele tem um limite de páginas, são 160 páginas. O treinamento a gente consegue aprofundar muito mais, consegue dar exemplos, consegue mostrar em vídeo aula, consegue mostrar em aula ao vivo. Então é um negócio muito mais completo. O livro é uma boa base de início, assim. A gente passa muita coisa. Tem tudo aqui, mas tem de uma forma mais resumida, mais condensada. A gente não consegue dar tanto exemplo, não consegue mostrar na prática. Esse é o diferencial do treinamento pro livro. Boa, vamos ver mais perguntas aqui. Tua mãe tá falando para responder o Pablo aí, pô. Cadê o Pablo? O Pablo ficou triste. Deixa eu responder uma do Pablo aqui, que ele mandou muitas. Só que minha mãe mandou. Aqui, é recomendável refazer os simulados depois de um tempo? Vamos lá, Pablo. Depende do tempo. Se faz um tempo ali, geralmente vai ser difícil você esquecer 100% daquele simulado. Então, várias questões ali que você vai ver, você já vai lembrar a resposta ali. Então, você vai marcar de pronto. Por isso que eu não acho que tem tanto simulado, cara, que você consegue novo aí. Se você assinar um pacote de simulados, se você fizer seus simulados no que concursos, por exemplo, ou outro site de questões, você não precisa repetir o simulado. A menos que você tenha ido muito mal ali, você ser uma questão de honra ali e vencer o simulado de novo. Mas tirando isso, eu não vejo razão não para refazer o mesmo simulado. Bastante questões ali você vai ter na cabeça, então não vai ser uma nota fidedigna. Você pode repetir questões, né? Repetir, fazer questões, fazer 10 vezes a mesma questão, às vezes, né? Se não tem mais questão sobre o tema, vale a pena. Agora, repetir o simulado por repetir, não... se você tiver outros para fazer, vai que vai. Boa.
Ó, o livro não é apenas para concursos, é para a vida, profundo, velho. Obrigado. Gostei desse aí, hein? A gente tem recebido um feedback bem bom mesmo. Gostei. Ô, galera, vocês aí estão todos inscritos no nosso canal no YouTube. Eu tava pensando em fazer uma live lá, aí algum dia desse para testar, porque falaram que é melhor as funcionalidades e tudo mais, é melhor para visualizar os comentários. Então eu vou testar lá, eu vou avisar antes aqui com certeza, mas quero testar lá como faz as lives lá, eu aviso aí vocês se inscrevem lá, vamos testar. Outra coisa que eu estava pensando em fazer com o Bruno é fazer meio que um plantão de dúvidas, tipo igual a gente fez hoje um bate-papo assim, tentar fazer uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas para ajudar. Acaba sendo muito melhor tirar dúvidas assim na live, assim, explicando sem limite de tempo, do que nos stories. Ali nos stories você tem 15 segundos para gravar o vídeo ou uma tela minúscula para você escrever um monte de coisa. Então acaba sendo bem complicado. Por isso que eu estou mandando a galera, todo mundo entrar no canal lá do Telegram, que lá dá para mandar áudio, todo dia eu estou mandando lá vários áudios, o Bruno também mandando bastante coisa, explicando os temas, então fica muito melhor do que nos stories. Felipe já leu o livro 3 vezes e continua lendo. Muito bom. Excelente. Pô, vai estudar, Felipe. Brincadeira. Aí, galera, o nome do canal é O Mentor. Tem também na minha bio o link do canal. Tem lá na minha bio do Instagram. E sempre que tem vídeo novo eu posto aqui nos stories também. O Telegram é pago, não? É gratuito. O Telegram é gratuito, o grupo do Telegram. A gente tem um grupo fechado para quem está no treinamento, que ali a gente tem um contato mais direto, a gente consegue mandar o material, mandar as coisas. Vai começar aí na segunda-feira. Agora, o grupo geral no Telegram, que a gente manda algumas dicas todos os dias, é gratuito. É só clicar no link que está na minha bio do Instagram ou lá naquelas bolinhas dos stories salvos, tem lá Telegram também. Só clicar ali e aí você entra automático. É gratuito. Paga não, 0,800. É gratuito ou gratuito? Responde aí, galera. Você que está assistindo, sabe se é gratuito ou se é gratuito? Se você não se fez essa pergunta e não sabe a resposta, em primeiro lugar, você deveria ter se feito, né, essa pergunta na hora que alguém falou. Em segundo lugar, você deveria ter corrido atrás da informação já. Beleza? Bora. O Vini perguntou aqui uma pergunta. Falta 2 minutinhos para acabar a live, que o Instagram corta quando dá 1 hora. Mas vamos lá, responder essa do Vini. Como revisar quando você está no começo e se faz poucas questões? Quando você está no começo, você vai fazer menos questões, efetivamente. Não tem como, né? Você não vai ter embasamento teórico para fazer um monte de questões. Agora, a questão das revisões é você avaliando. Você assistiu aquela aula, próxima vez, ou aquele PDF que você leu, próxima vez que você for estudar aquela mesma matéria, você dá uma analisada, fala, quanto que eu lembro daquela última aula? Eu preciso dar uma revisada, uma olhadinha antes de partir para a próxima? Ou não, eu ainda lembro bastante, vou partir para a próxima. Aí você parte para o próximo tópico, aí na próxima vez que você for estudar a matéria, você faz a mesma pergunta, fala, pô, primeira aula e a última que eu vi, quanto que eu lembro dela? Será que eu preciso fazer uma revisão? Por isso que é importante você construir um material de revisão bom ali, que você consiga revisar de uma forma mais rápida e que tenha tudo que contém naquela aula. Por isso é muito importante você construir um material bacana de revisão. É isso aí. Galera, vai acabar. Então, fala do treinamento aí que vai acabar as vagas, porra. Vai acabar as vagas. Tá nas últimas vagas. Provavelmente amanhã a gente encerra já as inscrições, porque a gente vai dar início na segunda-feira já, as aulas ao vivo e tudo mais. A galera que já está inscrita já está tendo acesso às aulas gravadas ali, algumas do primeiro módulo e algumas do segundo módulo. São 11 módulos, são 60 aulas ali com tudo que você precisa saber, técnicas e tudo mais. A gente estendeu aí cupom de 40% de desconto que a galera ficou pedindo pra caramba, que a gente ia fazer só no começo ali pra galera que se inscrevesse primeiro, mas a galera ficou chorando, pedindo, a gente falou, não, vamos manter esse cupom aí, o cupom Mentor40 dá 40% de desconto. Então, quem quiser aí se inscrever, pegar as últimas vagas aí, entra no meu Stories agora, depois da live, vou deixar um arrasta pra cima, ou entra no grupo do Telegram, ou clica no link da minha bio, tem lá o link de inscrição também. Beleza? Galera, próxima live aí eu aviso com mais antecedência, saiu, eu avisei de hoje pra hoje, foi a última hora. Começar a agendar aí mais cedo as lives, minha com o Bruno, para a gente tirar mais dúvidas. Faltaram, acho que mais umas 120 perguntas aqui que a gente não conseguiu responder da caixinha, mas aos poucos a gente vai respondendo de todo mundo. Também, quem quiser tirar dúvidas dos stories lá, só mandar. Valeu, galera. Um grande abraço aí para todo mundo. Boa sexta, ótimo final de semana. E vamos estudar todo mundo aí.
para de consumir os negócios na internet o dia inteiro e vai estudar. Falou. Boa. Falou, galera.